Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MCast, o podcast do Ministério Infantil. Isso mesmo, nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a tia Laura, que é formada em pedagogia, em psicopedagogia, em formação em inclusão, líder da Igreja da Criança, escritora e evangelista de crianças. Vamos abordar assuntos incríveis hoje, hein? Tia Laura, seja muito bem-vinda aqui com a gente no MCast. Boa tarde, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, me sinto honrada de estar aqui. Eu creio que nós iremos falar muitas coisas, muitas dicas para as tias e tios que nos acompanham aqui. Vamos mesmo. Olha só, o tema que nós vamos abordar agora, tia Laura, é sobre contação de história. Quem não gosta de contar história? A gente vai perguntar para as pessoas, você sabe contar história? Todo mundo sabe, né, contar história. Tem que saber, porque é uma coisa que eu acho que a gente nasce sabendo, contar história. Lógico que a contação de história, dentro do seu termo contação de história, a gente sabe que não existe dentro do nosso dicionário. Mas conta pra gente qual a sua experiência dentro da contação de história, quando você começou, você gosta disso, como você faz para poder evangelizar as crianças com essa técnica, né, da contação de história. Conta pra gente. Bom, tia Adriana, na verdade, eu sempre digo que a contação de histórias, no Ministério Infantil, nós temos como referência o próprio Jesus, né? Que Jesus foi um grande contador de histórias e ele usava, né, das parábolas para evangelizar, para falar, né, para as pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito do próprio Deus. E era uma forma que ele ganhava multidões de pessoas, né? Então eu sempre digo que Jesus é a nossa maior inspiração. E contar histórias para mim é algo assim que posso dizer que eu jamais imaginava estar hoje em dia, né, contando histórias para as crianças, mas foi assim, Deus me chamou para isso, sabe? E isso foi nítido assim na pandemia. Né? No início da pandemia, nós tivemos que parar nas atividades na nossa igreja local. E nós ficamos preocupados em como levar a mensagem, né, de Deus para as crianças. Então, nós vamos para as redes sociais, né, que foi que todas as igrejas, né, foram para online, né? E eu me vi nesse desafio de contar a história para as crianças. Inclusive, eu fui para outras plataformas digitais, né, como TikTok, YouTube, coisas que eu não estava acostumada. Fui desafiada a ir para a frente das câmeras, né, que eu também não tinha esse costume, esse hábito. E foi aí que eu comecei mesmo a me lançar, né, na contação de história, em levar a palavra de Deus para as crianças como meio de evangelizar através da contação de história. No TikTok, por exemplo, na época da pandemia, eu tinha um pavor do TikTok. Eu não gostava de TikTok. O povo falava de TikTok comigo, falava esse negócio do capeta. Eu falava mesmo, não gosto. Achava que o negócio não era de Deus. Aí veio a pandemia. E onde as crianças estavam? No TikTok. E Deus me falou, você vai pro TikTok. Falei, eu não acredito. Falei, Deus falou, tive que obedecer, né? Fui pro TikTok. E o TikTok, na época, né, na pandemia, ele era vídeo bem curtinho, assim, de no máximo 1 minuto. Então, em 1 minuto, eu tive que fazer o quê? Escrever uma história, resumir aquela história e contar para as crianças de forma lúdica através dos vídeos de menos de 1 minuto. E foi assim, para mim foi algo maravilhoso, sabe? Eu comecei a estudar mais sobre as histórias bíblicas, né? Como alcançar as crianças. E comecei a trabalhar a contação de história com recursos visuais, com músicas. E me desafiei e fui cada vez mais aprimorando com a contação de história. E comecei a alcançar muitas crianças pelo TikTok, pelo YouTube, com musiquinhas também que evangelizam, né? Que falam do amor de Deus. Assim, para mim foi demais, sabe? E eu não sou muito habilidosa em fazer recursos visuais assim, lindos, de VAs, como muitas tias são habilidosas aí. Eu comecei a usar aqueles recursos que eu tinha na minha casa, ainda mais na época da pandemia. Não tinha como sair para comprar, as lojas fechadas, não tinha como encomendar com ninguém. Então, eu comecei a usar aquilo que eu tinha em casa. Por exemplo, eu comecei a contar histórias usando sapato. Né? Fui contar a história de Naamã, né? Usando sapato. Usei várias vezes copos descartáveis para contar a história, Lego, brinquedos dos meus filhos, sabe? E com recursos fáceis, né, que a gente tem em casa dia a dia, que eu comecei, então, a transmitir, né, a mensagem de Deus, evangelizar as crianças através da contação de história. E a contação de história, ela é algo que alcança as crianças, né, porque a gente vai na linguagem das crianças, né, e as crianças gostam de ouvir história, né. A gente falou que os adultos, né, eles têm um costume de contar história, isso é de geração em geração, e que criança que não gosta de ouvir história, né, e quando a gente fala, então, de histórias bíblicas, né, levando a mensagem para as crianças,
de mudança de vida, né, de ser transformado. Isso é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus, sabe, por ter me dado a oportunidade, né, de iniciar esse projeto de contação de história. E, inclusive, foi na pandemia que Deus me deu a história também da Ovelhinha Lalá, né, que é a história do meu livro, que está sendo aí um projeto, né, Adriana, que nós estamos desenvolvendo na igreja e também na nossa cidade aqui de Juiz de Fora. Isso, a gente vai chegar lá na Ovelhinha Lalá, tá? Guarda a Ovelhinha Lalá no bolso, aguenta aí a Ovelhinha Lalá. Porque, olha, falar um pouco da contação de história na minha vida também. Eu fiz o meu primeiro curso, eu não estava ainda integrada no Ministério Infantil da igreja, pelos Correios. Os Correios aqui, ali da Marechal, eles promoviam cursos para os funcionários. E eu fui fazer um curso de contação de história ali com eles. Eu aprendi muito, sabe? A trabalhar com o que você tem. Eu acho muito interessante porque a pandemia trouxe para nós um desenvolvimento e habilidades que a gente não sabia que tinha. Veja bem, você contando a história de Naamã com o sapato, tô aqui imaginando como que você faria isso. Como é que você contou a história de Naamã com o sapato? Muito interessante, né? E a contação de história é uma ferramenta poderosa para a gente poder transmitir para as crianças valores, princípios bíblicos. Ela nos dá a liberdade de fazer isso, de usar o que você tem. Igual na pandemia também eu tive que descobrir várias habilidades. Uma delas era fazer live todos os dias durante 40 dias, porque até então quarentena para mim era 40 dias, né? E durou ali 2 anos com papel, né? Eu fazia todo dia 3 horas da tarde uma live com as crianças de todo mundo. Tinha crianças do Japão, de Portugal, de vários lugares do mundo, com um papel que era a folha sulfite que a gente tinha em casa, que era o que eu também tinha. Eu não podia sair para comprar nada. E eu acho que foi um momento que Deus nos deu para desenvolver. Mas eu queria que você contasse um pouquinho essa história aí do sapato, que eu tô aqui imaginando. Naamã, o sapato era Naamã? Como é que você fez isso? Isso mesmo. O sapato era Naamã, gente. Na verdade, peguei o sapato do meu esposo, para fazer de conta que era Naamã. E coloquei várias fitas, aquela fita colorida, da cor vermelha, para fingir que era a lepra dele. E saí colando no sapato todo. Aí peguei uma caixa, né? E dentro da caixa eu coloquei o outro pé do sapato, né? Sem as manchas, as manchinhas, sem o durex ali colorido. E os 7 mergulhos. No 7º, eu tirava o outro sapato. Olha, ele foi curado, né? Teve ali um milagre usando o sapato. E peguei o meu também, uma sapatilha, para fingir que era a serva de Naamã, né? A menina ali. E também um sapato de salto alto, um sapato meio azul que eu usei, para ser a esposa de Naamã. Então, foi muito legal, sabe? E eu também fiz, durante a pandemia, várias lives também no Instagram. Todo dia eu também fiz. Fazia live pela manhã, era 10 horas da manhã no Instagram, coisa que eu não tinha costume, jamais me via fazendo isso, sabe? E fui desafiada a fazer. Eu também tinha muitas crianças da nossa igreja, fora da igreja, sabe? De vários lugares também que acompanhavam e que até hoje, sabe? Tem mãe que fala, nossa, era tão legal naquela época, todo dia você fazia live no Instagram, né? E aquela história, até hoje, meu filho fala. Então, assim, você alcança as crianças, né, através da contação de história, isso é demais. Tia Laura, e assim, olha, live é uma coisa que ficou muito em alta na pandemia. E hoje a gente não perdeu, porque eu vejo algumas pessoas ainda fazendo lives. Mas eu acho que a gente, parando para pensar um pouco, você acha que a gente deveria ter continuado? Ou foi bom ter parado um pouco assim? Porque, olha, eu vou te contar, dava um trabalhinho, né? Depois tinha que arrumar. Fala aí, mesmo que fosse um papelzinho, não dava trabalho para arrumar antes, durante e depois? Olha, foi assim, na época, para mim, foi muito, assim, desafiador. Muito mesmo. Porque, igual eu te falei, eu não tinha esse costume. Foi aí que eu comecei para as redes sociais, para frente de câmera, né? Coisas que eu não tinha esse hábito. Mas, assim, eu sinto saudade, sabe? Tem hora que eu sinto saudade dessa correria, todo dia tá ali, tá programando, tá planejando, né? O conteúdo, aquilo que você vai ministrar, os recursos que eu ia utilizar, sabe? Eu gosto disso. Então, gente, sinto saudade. A contação de história é isso. Quando você pega algo pronto, é muito bom quando a gente é desafiado a fazer algo, né? Porque quando você pega algo pronto, tipo assim, esses meus visuais aqui que eu fiz, é muito mais fácil contar a história com algo que já está pronto. Mas eu gosto desses desafios quando você é desafiado a fazer algo
que você não tem. Nos meus cursos eu faço isso com os meus líderes lá, sabe? Eu pego aquilo que eles nem imaginam, histórias que eles nem imaginam, e faz com que eles trabalhem em equipe, fabricam o seu visual, porque não é gratificante. Olha, eu nunca mais vou esquecer da história de Naamã dessa maneira. Eu tenho certeza que essa história vai chegar. Ninguém tinha pensado na história do sapato, não é possível. E a história... e a contação de história te dá essa liberdade, cara. Isso é fantástico, é louco, não é? Quando você tá contando a história. Hoje você faria o Naamã bonitinho, né? VA, você pode comprar, faz até o boneco, né? Teu boneco. Mas fazendo um sapato, parabéns, Charlotte. Eu tô assim. Na hora que você começou a contar, eu comecei a imaginar. Falei, como que ela fez? Deixa eu pensar. Né? Porque a gente nunca sabe tudo. Mas isso é fantástico. E a contação de história você pode contar em qualquer lugar, a qualquer momento, dentro e fora de tempo, né? E assim, como você faz para escolher as suas histórias para as crianças? Você também conta secular ou você conta só na igreja da criança? Não, hoje o meu ministério com crianças, né, na contação de histórias, são histórias bíblicas ou histórias que têm algum princípio cristão. Né? Tem algumas histórias que eu fiz, né, que Deus me deu, que não estão na Bíblia, né, mas tem algo a transmitir para as crianças, tem algum princípio, algum fundamento, né? Então, eu não conto, não vou, por exemplo, alguém me convida para ir em algum lugar para contar uma história, são histórias bíblicas ou são histórias, né, que tem algum fundo cristão, quer passar alguma mensagem, mas histórias seculares hoje eu não conto. Então, você tem alguma experiência, assim, as suas crianças gostam de ouvir a contação de história? Você tem uma personagem, né, lá na igreja, que eu sei que também você desenvolveu com a pastora Josiane, que é sobre os fantoches. Fala um pouco pra gente, se as crianças gostam de ouvir. Eu já presenciei assim, amanhã, no sei lá, Kids, né? Amanhã vai estar fulano e fulano! E elas ficam todas felizes. Conta pra gente um pouco quem é essa personagem, como foi desenvolvido, o que aconteceu, você usa as técnicas de contação de histórias. Na verdade, eu sou a tia Laura, sou conhecida como tia Laura, então minha personagem na igreja, sempre junto com a Mel, que é a fantoche que a pastora Josiane faz, né, é a tia Laura e a Mel, né, então sou eu mesma a personagem, tia Laura é a própria tia Laura. Ah, tá, então peraí, a pastora Josiane é a Mel. Ela faz a Mel, eu não, que é o com fantoche não tenho essa habilidade, né, agora a pastora Josi faz assim. E é nítido, você vê que ela tem um dom, né? Ela faz a vozinha muito gostosa da Mel, né? Ela encanta, todos os adultos são apaixonados com a Mel, mas eu já não tenho esse dom com fantoche, ficar mudando voz, né? Ah, tá, você conversa com ela. Isso, eu faço uma interação com ela na hora da história, sempre o diálogo. Se interage ali. Porque fantoche também é algo que a gente usa bastante na contação de história. E as crianças amam, né? Mas você usa fantoche. Porque eu acho que não precisa sempre mudar a voz. Eu tento mudar a voz também, não consigo muito, mas eu acho que o fantoche, ele entra dentro da contação de história como uma ferramenta muito lúdica e legal e fica para sempre na mente da criança. E fantoche é algo que pode passar o tempo que você sempre vai lembrar o nome dela. Mel, igual tem a minha, uma princesa e um príncipe, o príncipe Guto e a Lila, mas fantoche é algo que fica, né, na mente das crianças. E assim, eu gosto muito desse trabalho que vocês têm, porque eu vejo que as crianças, elas ficam esperando, né? Amanhã vai estar, então, a tia Laura e a Mel. Eu já presenciei isso. E a contação de história, ela é muito maravilhosa pra gente contar do jeito que a gente quiser, né? A gente, até a Bíblia, as histórias bíblicas, porque, né, diz um ditado que aquilo que a Bíblia não nos diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Mas sem criar heresias, podemos usar nossa imaginação, que é o que a gente faz com as crianças, que foi o que você começou fazendo e fez com que eu usasse a minha imaginação. Então, a contação de história nos dá a liberdade para usarmos também, né? Lógico que tem todo um texto, contexto, um estudo. E como você faz assim para poder transmitir as histórias bíblicas dentro da contação de histórias para as crianças?
que não seja uma forma tão robotizada, tipo, e Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ou Naamã, e ele mergulhou 7 vezes. Não, há todo um contextozinho ali, principalmente... Não, gente, eu vou entrar lá, tá no YouTube? Isso que eu ia falar, tá no meu canal no YouTube. Gente, vamos lá, fala aí, qual que é o seu canal, tia? Tia Laura Oficial. Tia Todas Laura minhas Oficial. redes sociais. Vamos lá ver essa contação de história de Naamã, porque eu tô curiosa, eu não paro de imaginar. Tem ela no TikTok também, com um vídeo resumido de menos de 1 minutinho, tem também, muito legal. Nossa, porque olha, é ser criativo demais, né? Nosso Deus é criativo, isso é maravilhoso. É verdade. Eu não paro de pensar nessa história, mas como você faz para transmitir histórias às vezes, porque existem histórias bíblicas bem assim complexas para contar para criança, né? Sim. Pessoas têm dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade de contar o Velho Testamento. Eu particularmente gosto muito de contar o Velho Testamento. Não tenho dificuldade dentro da contação de história, não. Mas o Novo Testamento me faz usar uma contação de história mais dinâmica. Não sei você, o Velho Testamento tem um diferencial do Novo Testamento para você? Você consegue encaixar todos dentro de uma contação de histórias? Não, eu não tenho essa dificuldade, não. Normalmente, lá na igreja, por exemplo, nós trabalhamos por séries, né? Igual nós estamos agora trabalhando os encontros com Jesus. Então, a gente sempre senta, escreve o roteiro, né? A gente digita, né? Passa para a equipe aquele arquivo, para a equipe também estudar. Então, assim, é tudo pensado, sabe? A gente não vai chegar lá, para ministrar para criança, eu vou falar uma coisa, a Mel falar outra, mas a gente já tem mais ou menos noção do que nós vamos interagir uma com a outra, que nós vamos falar, que nós vamos passar, né? É tudo pensado de acordo com a linguagem da criança, porque lá na igreja da criança, as crianças até de 4 a 11 anos, então a gente tem que falar para várias faixas etárias ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? De como falar, de como passar para as crianças, para alcançar todas da mesma forma, né? Da mesma maneira. Então, é tudo pensado, nós passamos, né, para a equipe, nós escrevemos. Então, eu acredito que assim facilita na hora da gente estar transmitindo para as crianças, porque é toda uma organização, um planejamento, né? Sim. Em cima dessa contação de história. Sim, porque tem que ter, né? Tem que ter um estudo, uma exegese, uma hermenêutica de interpretação. Sim. As pessoas, às vezes, estão estudando a Bíblia e falam assim, mas eu não tenho teologia, mas a teologia quer dizer o estudo de Deus. Quando você pega a palavra de Deus para estudar uma história bíblica igual você está falando, ali você já está praticando a exegese e a hermenêutica, você está estudando como é que Deus fez, né, as minúcias ali dos versículos. Isso é um estudo teológico. Quem é Deus aqui nessa história? Eu falei para você sobre a dificuldade do velho para o novo, porque no Velho Testamento eu tenho facilidade de criar os visuais, de fazer visuais mirabolantes. No Novo Testamento, eu tenho facilidade de transmitir aquilo através de um teatro, através de do que tem no lugar, entendeu? Por exemplo, assim, de ter um planejamento, eu sou super a favor disso, mas às vezes, você já foi pega de surpresa? Em alguma vez, para contar história, para pregar para criança? De vez em quando é pega de surpresa, né? Então, e você sempre tem assim, já sei o que eu vou fazer. Eu já tenho uma estratégia, mais ou menos, né? Porque lá na pandemia, a gente teve que usar o que tinha. Sim. Né? Vou usar o que tem. Vou pegar isso aqui, vou pegar os copos descartáveis e vou fazer as 10 virgens, que eu já tive que fazer isso. Gelatina, o que tinha. Então, assim, a contação de história é algo que me encanta. Me encanta porque eu vivo no mundo do Bob. Sabe? Eu adoro imaginar como foi, adoro histórias, adoro contar histórias, adoro dar curso de contação de histórias. E assim, é muito sensorial, né, tia Laura? Sim. Você que trabalha também com inclusão lá na Igreja da Criança também, né, tem essa formação. A contação de história é uma ferramenta para uma criança autista? Você consegue prender alguns minutos que seja assim,
a atenção daquela criança. A criança autista, ela gosta de história? Com certeza, eles amam. Inclusive fantoches, né? Na nossa igreja, nós temos várias crianças autistas, eles são apaixonados com os fantoches, eles interagem, sabe? Querem lá fazer carinho no fantoche. Nós temos isso nas escolas também, com a Mel no projeto, né? E tem muitas crianças autistas nas escolas, e as crianças sempre vêm, querem conversar o fantoche, com a Mel, querem dialogar, querem fazer carinho. Então, prende muita atenção, um recurso, assim, excelente para alcançar as crianças, né, na inclusão na igreja. Então, para quem tem crianças na igreja com um projeto de inclusão, trabalhar com fantoches é o ideal, porque eles amam, eles interagem e as crianças ficam prestando muita atenção. Tia Laura, e assim, você que está indo nas escolas, o autismo não está só dentro da igreja, pelo contrário, né? Lógico que eu sei que é uma abundância de crianças, mas as escolas, você tem visto, assim, como as escolas têm feito para poder incluir essas crianças? Ou elas têm tido também ainda dificuldade para incluir? Na verdade, nas escolas, as crianças que têm um laudo, né, que são diagnosticadas com autismo, elas têm um professor de apoio, né? Então, elas têm um professor em sala de aula que ajuda, que faz ali modificação das atividades, né, que está ali ajudando aquela criança naquilo que ela necessita, nas especificidades dessa criança, nas necessidades dela. Então, coisa que na igreja muitas vezes não tem, né? Não tem alguém específico para ficar com aquela criança. Nas escolas públicas já tem essa facilidade, né? Então, mas na escola pública seria um para cada aluno, não? Normalmente eles colocam até 3 crianças na mesma sala para uma professora de apoio, né, de inclusão, estar acolhendo, estar ali ajudando aquela criança. Mas tem algumas escolas que costumam as escolas estar dividindo essas crianças. Então, tem uma criança em uma sala como professora de apoio, outra criança em outra sala, sabe? E coisa que na igreja, muitas vezes, não tem uma pessoa específica para ficar com essa criança, para ajudá-la nas suas necessidades, naquilo que a criança precisa, né? Na nossa igreja, nós temos o Ministério Incluir, né, que é o Ministério de Inclusão. Nós temos muitas crianças com algum tipo de laudo, né? Igual, por exemplo, nós temos crianças autistas, crianças com síndrome de Down, nós temos crianças surdas. Então, para tudo isso, nós precisamos de equipe, né? De pessoas para estar ali conosco, nos abençoando, nos ajudando do ministério, como acolher essas crianças, acolher elas e também as suas famílias, né? Não somente as crianças, mas as famílias também. E nós temos uma sala que é a Sala Azul, lá também na Igreja Criança, e quando tem alguma autista, por exemplo, que precisa se acalmar, né? Aí nós encaminhamos essa criança até a salinha azul, que tem atividades sensoriais, né, para essas crianças, para elas se acalmarem. É um momento que nós retiramos a criança para ela se regular, né, para voltar novamente para o culto. Então, é um momento que a gente vai com ela para ela se acalmar, às vezes devido ao som alto, né, a criança ficou um pouco inquieta. Então, a gente conversa com a criança, leva ela para essa sala. Quando ela está mais calma, a gente retorna para a igreja criança, para a criança estar novamente ali com toda a igreja, com todas as outras crianças, né, aprendendo a palavra de Deus. Então, nós retiramos ela apenas para momentos regular e voltar quando ela está em algum momento de crise, né, quando ela está mais agitada. Você falou uma coisa aí que eu não tinha pensado, em ter uma pessoa de apoio. Lógico que a gente quer capacitar sempre a equipe, né? Mas pensar em uma pessoa de apoio só para isso... Apoio, eu penso que a gente capacitar as tias e tal, dar o treinamento, trazer a TO, igual a Naya Balbino, para treinar essa equipe, mas ter uma pessoa que ela tem uma formação igual você tem, para ser um apoio e saber não diagnosticar, porque só o médico pode fazer isso, mas saber do que se trata e saber imediatamente como tratar aquilo ali é importantíssimo, né, para a inclusão na igreja, porque nós não temos só crianças com autismo, igual você falou que tem também com síndrome de Down, surdas, entendeu? E estava muito em alta a questão da Libras no Ministério Infantil, parece que agora deu uma amenizada, mas eu achei importante isso, ter essa pessoa de apoio. Essa pessoa de apoio, na sua visão,
ela é uma pessoa capacitada para poder atender a deficiência toda, tipo surdez, não sei, uma criança que não enxerga, como faria isso, né? Mas ela ouve, a criança que não enxerga, ela ouve. Essa pessoa deveria ser remunerada pela igreja? Ou você acha que seria mesmo por amor? Porque é difícil achar uma pessoa capacitada que queira doar todo esse tempo para poder estar ali na igreja da criança pensando nisso, né? Porque ninguém está pensando nisso. As pessoas estão pensando em incluir, mas não estão pensando como desdobrar isso, como fazer isso. Você acha que é justo pagar, dar uma remuneração à igreja, batalhar para poder... Que tem muitas igrejas que não têm condição. Mas ter uma pessoa capacitada para isso e investir, por exemplo, numa tia para poder fazer esses cursos, ter essa formação para trabalhar dentro da igreja da criança, seria importante? Eu acho que acho que isso é um sonho, né, para todo Ministério Infantil, todas as igrejas, Você né? me fez sonhar aqui. É um sonho, né? Por que não sonhar, né, Adriana? Por que não sonhar? Mas, assim, eu vejo que as igrejas têm investido, sabe, em pessoas para se capacitar cada vez mais, né? Eu também eu vou em várias igrejas, inclusive nas nossas igrejas metodistas, dar curso de capacitação e tudo. E eu tenho percebido que os ministérios infantis têm sim têm olhado, têm se preocupado com esse olhar de inclusão para essas crianças. Então, têm se capacitado, têm feito curso, querem saber como é que faz, como é que funciona. Mas eu vejo que hoje em dia, para as igrejas estarem remunerando alguém para estar ficando especificamente com esse ministério, eu acho hoje que ainda é algo a se sonhar mesmo. A longo prazo, né? Porque muitas igrejas não podem investir. Não tem, né? a visão também Agora, do departamento. Na nossa igreja, nós temos muitos voluntários que ajudam nessa área. Né? Nós temos vários intérpretes de Libras que nos ajudam, porque nós temos não somente crianças, mas adultos também, né? Que precisam também no culto, durante a ministração do pastor, na pregação. Então, nós temos ali, né, os intérpretes. Então, assim, são todas pessoas que são voluntárias, né? Que têm escalas, né? Que se dividem, um domingo é uma pessoa, um domingo é outra. E servem, né? Servem na igreja por amor, servem por amor. Então, acho que seria um sonho, sim, né? Por que não, né? Como muitas igrejas, né, já estão adquirindo também pastores de crianças, como no nosso caso, né? Que nós temos a pastora ali, né? É algo a se pensar, a sonhar. Por que não ter alguém também responsável pela inclusão, né? Nós temos igrejas grandes também que já têm pastores de inclusão também, que já atuam nessa área de inclusão. É um sonho, por que não sonhar? Porque não é realidade, né? Não é a realidade da maioria das igrejas, vamos dizer que é a maioria, mas porque é algo que a pessoa teria mesmo que se entregar, renunciar a muitas coisas para poder estar. E assim, é muito importante ter uma pessoa de apoio voltada para isso, né? Porque hoje nós temos mais autistas do que surdas e mudas, né? Mas temos. A Naya mesmo fala que temos muita. Por que essas crianças não vêm a nós? Porque nós, a igreja, não estamos incluindo, né? A gente vai trazer ela e vai ser muito bom. E é muito importante falar sobre isso, né? O quanto é importante incluir, ainda mais nesse tempo que nós vamos precisar, estamos precisando. Então, se você é um ministro de criança que tem essas habilidades de inclusão, apoie a sua igreja, apoie o Ministério Infantil, porque nós precisamos, né, Tia Lau? Nós precisamos. E assim, voltando já agora para o seu livro, né, que você escreveu, vamos falar um pouco sobre isso, porque também é uma inclusão, né, sobre abuso sexual, um assunto muito antigo, mas está muito em alta, porque acontece a todo instante, debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa, com pessoas que a gente nem imagina. Como surgiu esse projeto na sua vida? Então, vamos lá, Adriana. Durante a pandemia, né, eu fui então para as redes sociais, fui fazer muitas lives, contar muitas histórias, enfim, e eu contei várias histórias em prevenção ao abuso sexual infantil para as crianças, porque na época da pandemia houve um aumento muito grande, né, de casos de crianças que foram vítimas, né, de abuso dentro de casa, porque elas ficaram mais tempo dentro de casa. Então, houve um aumento.
E eu fui e comecei a contar história para as crianças sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. E na pandemia, Deus me deu uma história, né? Que foi a história da ovelhinha Lalá, né? A ovelhinha Lalá, e isso não é brincadeira. E Deus me disse claramente, quando eu comecei a escrever essa história, você vai sair das 4 paredes da igreja. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Você vai sair das 4 paredes da igreja. E Deus tocou fortemente no meu coração. E eu comecei a sonhar. Falei, Senhor, como que eu vou sair das 4 paredes da igreja? Né, eu vou para as escolas, né, veio isso no meu coração, vou para as escolas, vou levar prevenção para as crianças, né? E comecei a sonhar com o projeto da Ovelhinha Lalá. E levei o projeto, né, para a Rede Kids Zoe, que é o Ministério Infantil da nossa igreja, né, para a pastora Josi, para toda a equipe, todo mundo ficou encantado. Nossa, que legal, vamos sim. Falei, olha, eu quero fazer publicação do livro, quero que a gente vá para as escolas, levar essa prevenção para as crianças e falar, porque é um assunto muito importante, urgente, e não se fala, é um tabu, as pessoas não sabem como falar, os pais não sabem, as escolas não sabem, a igreja não sabe, e a gente precisa fazer alguma coisa. Isso começou a queimar no meu coração, começou a arder, mas era assim, um sonho muito, muito grande, porque no meu pensamento, né, e algo que eu concluí agora, era de chegar nas escolas e dar para cada criança um livro. Eu quero que cada criança receba um livro. Eu não quero ganhar nada com esse livro, né? Eu não quero ganhar um centavo, mas eu quero que as crianças recebam esse livro. Eu quero que as crianças recebam a prevenção. E veio o desafio. O sonho é alto, isso precisa de investimento alto. Eu falei, eu não tenho um centavo. Na época que eu estava na pandemia, eu estava desempregada, não tinha um emprego fixo, uma renda fixa, não tinha nada. E veio isso ao meu coração, queimando fortemente o meu coração. Você precisa sair das 4 paredes da igreja e alcançar as crianças. Então, eu levei, né, a proposta para a Rede Kids, né, a pastora, todo mundo super apoiou. E comecei a fazer alguns orçamentos para ver como que ia ficar, para estar concluindo esse projeto, e o valor, investimento alto. Falei, Senhor, e agora? Eu preciso de pessoas para doar, preciso de pessoas para investir. E passei para o pastor titular da igreja, né, o pastor Wesley, meu esposo também, que também é pastor, né, o pastor Carlos, ele também super me apoiou. O pastor Wesley também ficou encantado com o projeto. Não, nós vamos fazer sim e tal. E começamos a fazer o orçamento. E isso passou um ano, eu falei, eu queria tanto que esse projeto saísse no mês de maio, que é o maio, né, o maio laranja, que é o mês de combate, né, enfrentamento a essa causa. E eu falei, queria tanto que saísse, não saiu naquele ano que eu queria. E quando nós tivemos o Impacto Kids, que é um encontro que a gente faz com as crianças no final de semana, como se fosse um encontro com Deus, né? E lá tinha essa palestra de prevenção ao abuso sexual infantil. E nós temos todo um roteiro do encontro desse Impacto Kids, né, para dar para as crianças. Lá tinha uma história de prevenção ao abuso sexual infantil, só que eu não estava achando essa história para contar para as crianças. Aí eu falei, gente, peraí, mas eu tenho uma história para contar para as crianças. Como assim eu vou contar de outra pessoa? Eu falei, eu vou contar a minha história, a história da ovelhinha lá para as crianças no Impacto. E fui para o Impacto e contei a história para as crianças da ovelhinha lá. Na verdade, assim, antes de eu contar a história para as crianças, como eu escrevi a história estava sem ilustração ainda. Né? Aí uma irmã da Rede Kids falou assim, me chamou depois da reunião lá, né, a Rebeca, e falou assim, Tia Laura, eu queria muito desenhar, fazer o desenho da sua história, eu posso? Eu falei, pode sim. Sabe que ele pode? Eu falei, pode, mas assim, jamais imaginei que a irmã desenhava, né? Mas você já tinha pensado nos desenhos ou não? Só na história? Na hora que eu escrevi, eu pensava nos detalhes. Nos detalhes assim, do desenho. Claro que eu pensei. Mas eu dei pra ela a história escrita, sem falar nada, explicar detalhe, nada. E ela desenhou a história na folha A3, né? A folha grande. E trouxe para mim, enviou uma foto, na verdade. Pra primeira, a capa. O que você acha? Eu falei, uau! Aí ela começou a fazer o desenho todo o livro e ela pensou em cada detalhe que eu tinha escrito, né? Ela foi e pensou em cada detalhe da história. Cada detalhe ficou assim, sabe quando Deus faz acontecer assim, da forma dele? Porque a história fala que a história não é minha, foi Deus que me deu, né? É dele. Ele só me usou. E ele usou dela para ilustrar. Então, assim, como ela já tinha feito a história no livro grande, eu falei, eu vou contar ele no Impacto Kids para as crianças. E contei a história. Nós tínhamos ali quase 40 crianças. Você não escutava um
pio, nem um mosquitinho voando, as crianças tudo em silêncio, prestando atenção na história, as crianças sabiam o que estava acontecendo com a ovelhinha lá. E assim, e os líderes que estavam trabalhando no dia lá, tinham vários líderes de célula, vários líderes ali que eram da minha célula, onde que eu sou líder de célula com meu esposo. E quando nós retornamos do impacto, né, fomos para a célula, fui contar o testemunho na célula para o pessoal, do momento, né, que eu ministrei para as crianças lá, sobre a história da ovelhinha lá. Aí o pessoal da minha célula, tia Laura, que essa história que você escreveu tem que sair da igreja, tem que ir para as escolas. Eu falei, mas esse é meu sonho é ir para as escolas, alcançar as crianças fora das 4 paredes. Aí o pessoal da célula tudo empolgado, falou, não, a gente vai te ajudar em oração, a gente vai correr atrás, essa história tem que sair. Nossa, eu nunca vi os meninos em silêncio, igual esse cara na sua palestra, na hora que você foi contar a história para as crianças, como assim? E o pessoal começou assim a me deixar mais motivada ainda, sabe, mais empolgada com o projeto. Aí eles, não, vamos orar, e nós começamos a orar, o pessoal da célula falou, não, vamos orar, e vamos correr atrás. Aí passou uns dias, um irmão, meu telefone tocou, um irmão me ligou, falou assim, tia Laura, Deus me tocou fortemente, é o irmão da nossa célula, Deus me tocou fortemente no coração, sobre esse projeto, a ovelhinha lá, eu quero abençoar com tanto. Aí, nossa, na hora eu chorei, falei, Senhor, não acredito. E assim, eu falei, Senhor, foi o primeiro passo, assim, quando ele deu aquela oferta, eu falei, agora sai esse livro. Eu falei, agora sai. Aí, né, meu esposo falou assim, não, eu vou conversar com o pessoal, com a administração da igreja, né, aí foram conversar e falaram, nós temos tanto de oferta, não, então a igreja vai contribuir com o que falta, e foi, sabe? E nós publicamos 10 mil livrinhos, e nós já fomos em 2 escolas aqui em Juiz de Fora, escolas públicas, uma estadual, e na escola que eu trabalho, da prefeitura, e nós já entregamos quase 700 livrinhos para as crianças de forma gratuita. Meu Deus. Levando a prevenção ao abuso sexual infantil. Então eu vou com a equipe da Rede Kids, né? A pastora Josi, meu esposo, o pastor Carlos, na última vez agora também foi o pastor Wesley junto, e nós levamos a prevenção para as crianças. Então a equipe vai, eu conto a história, a gente canta música com as crianças que falam sobre a parte do corpo, né? Sobre o nosso corpo é perfeito, Deus que criou, Deus que fez, sabe? E aí as meninas vêm com um recurso visual do menino, da menininha, e mostra as partes do corpo que é carinho bom, que não é um carinho ruim, né? Partes que podem ser tocadas, né? Isso, o semáforo, né? Com as cores do semáforo. Aí elas fazem toda a dinâmica. Então a gente explica tudo na linguagem das crianças, né? E elas, assim, ficam encantadas, sabe? No final, cada uma vai e recebe o seu livrinho ali, de forma gratuita. Então, assim, tá sendo uma bênção. E no meu olhar, no meu pensamento, Adriana, eu teria, assim, quando o livro ficou pronto, inclusive o livro ficou pronto, gente, Deus é tão lindo, que até nisso Deus me honrou, sabe? Me senti muito honrado, porque ele chegou no dia do meu aniversário, dia 1º de junho, eu acordei. Meu marido me acordou na cama, seu presente de aniversário, me entregou o livro. Então, assim... Você não sabia que ia chegar no dia? Na verdade, ficou pronto, meu esposo foi buscar. E eu fiquei esperando ele chegar no dia 31 de maio, e ele não chegou. Não tinha chegado ainda. Eu fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, ele estava com o livro já para me entregar de surpresa, sabe? Então, assim, foi tudo assim, Deus fez tudo, Deus de detalhes, né? Deus fez tudo assim com detalhes, e eu me senti super mimada por Deus, sabe? De ter conseguido realizar esse projeto. E no meu olhar, no meu pensamento, eu ia ter que ficar batendo nas portas das escolas e chegar e falar assim, olá, tudo bem? Eu sou a tia Laura, eu tenho um ministério com criança, tô com um projeto de prevenção, a escola deseja. Meu pensamento, eu teria que fazer isso. Mas está acontecendo ao contrário, as escolas estão me procurando. Estou recebendo muitos convites para ir nas escolas, tanto escola pública, escola particular, em ONG, em creche. Então, assim, o projeto está surgindo um efeito tão grande, sabe? Porque é um passando pro outro, né? Um professor de uma escola que recebeu e amou o projeto e passa pro outro, sabe? Então, assim, tá sendo um projeto, assim, maravilhoso na minha vida. É um mover lindo que tá acontecendo na nossa igreja, na Rede Kids, sabe? Nossa, tá sendo, assim, tremendo. O nosso Deus é um Deus de mínimos detalhes. Você falou de detalhes, mas mínimo detalhe. Porque no seu aniversário, Deus tem data, né? Para poder nos entregar as coisas. E este é um assunto que deveria ser prioridade em várias instituições, não só nas escolas, mas na igreja principalmente. Porque muitas feridas de adultos e também de adolescentes e jovens estão ligadas a um abuso ou uma moléstia quando era criança. Eu mesma, quando era criança, fui molestada.
E eu tive problemas seríssimos na minha vida adulta, né? Hoje eu estou curada, para a glória de Deus, por causa do abuso. E não houve esse ensinamento quando eu era criança. Não toque, não sinalzinho vermelho. Isso é tão importante e eu vejo assim, Deus na sua vida, acho tão lindo você contando isso, porque eu consigo sentir essa alegria que você sente de ter algo que Deus te deu e você não querer tirar vantagem de cima disso. Você quer tanto levar a mensagem de Deus através de algo que fere alguém que você quer dar. Isso eu acho que é tão louvável a Deus, Tia Laura, porque hoje nós estamos vivendo um momento do Ministério Infantil onde muitas pessoas, não todas, né, vou generalizar, como estou no meio de muitos, querem tirar proveito de tudo. E eu vejo Deus tão grande assim nesse seu projeto, que você não pensou em ganhar, vou vender. Você pensou, eu vou nas escolas, eu vou dar isso como um presente, como um brinde, e o nome do Senhor vai ser propagado. E eu acredito nas portas abertas através disso, porque quando você renuncia a algo de si, para doar ao reino, para somar ao reino, Deus se encarrega de abrir as portas de bronze, que está escrito em Isaías, né? As portas de ferro, as portas que ninguém pode abrir, somente Deus abrir. E eu achei lindo a forma como Deus te deu no momento de reclusão, no momento que todos estavam vivendo, né, um momento tão difícil, e a gente estava preocupado realmente com essa situação, com esse crescimento do abuso sexual, e ele vinha de uma forma simples. Mas Deus, né, não tem nada que a oração não resolva. Eu sempre falo isso. Gente, não tem nada que a oração não resolva. Quantas coisas no meu ministério, quantas não, todas as coisas no meu ministério é resolvida com propósitos de oração. Deus, ele nos dá através da oração. Não existe um ministério, não existe sucesso, eu digo sucesso numa amplitude de espiritualidade sem oração. Não tem como você conquistar algo, você ter algo de Deus, tá? De Deus, do Espírito Santo, se você não orar. Quantas coisas, todas as coisas, eu conquisto com propósito de oração. E Deus prepara pessoas para nos abençoar. E eu sou testemunha disso também. E é lindo esse seu projeto, e eu louvo a Deus pela sua vida, que esse projeto chegue a várias crianças em várias escolas. Amém. Enquanto pudermos falar disso, que você não se cale. E conta pra gente um pouquinho não, conta da ovelhinha lá pra gente. Eu tô curiosa, eu tô aqui, gente. Deixa eu imaginar uma história da ovelhinha abusada, que vai falar do abuso sexual. E eu vi, né, olha, Deus é tão minucioso mesmo que ele preparou até a pessoa para desenhar e você aceitou. E assim, tem uma frase que eu uso sempre. Se o orgulho antecede a queda, seja humilde. Eu te perguntei, você tinha pensado antes dos desenhos? Você pensou tudo, mas Deus preparou alguém para desenhar para você de uma forma tão linda e lúdica, né? Que eu quero ver ainda, que eu falei para você, não, deixa para eu ver ali. Porque e você não só recebeu de Deus o ID, mas recebeu de Deus a forma de como as pessoas iriam te ajudar. Você não deixou que o orgulho crescesse no seu coração e você está sendo abençoada dentro disso, que você pode dar de presente um presente que Deus te deu. Isso não é demais. Deus não é demais. Deus é lindo. Conta pra gente a ovelhinha lá. É verdade. Quando você disse de não estar sendo beneficiada com isso financeiramente, eu digo que não tem preço, nada que pague você levar prevenção para as crianças. Não é isso, para mim não tem dinheiro nenhum no mundo que pague levar prevenção para as crianças, sabe? Delas saberem se cuidar, saber que elas são importantes, que o corpo delas é morada de Deus, né? E é tempo do Espírito Santo que elas têm que cuidar e que ninguém pode tocar de uma forma que elas não gostam, que elas não se sintam bem. Eu acho que não tem nada no mundo que pague isso, sabe? E a ovelhinha lá ela vem para isso, né? A historinha ela é bem lúdica e ela traz as 4 regras de proteção que toda criança precisa saber, né? A ovelhinha lá, ela mora em uma fazenda, né? Para resumir a história, ela mora em uma fazenda com a sua família chamada Família Feliz, né? É a Fazenda Família Feliz.
E todos os dias ela brinca com as ovelhinhas, né, ali no pasto, a sua brincadeira preferida. E a brincadeira é de esconde-esconde, que é a brincadeira preferida de todas as ovelhinhas. Aí, uma certa manhã, chega o cachorrinho da fazenda, que é um cachorrinho amigo, que ela já tinha costume de brincar, né, as ovelhinhas, só que ele vem com um primo da cidade grande, que é também um cachorro da cidade grande. Aí, na historinha, ele tem a cara, assim, um pouquinho mais velha, ele é maior, né, e tal. E eles querem brincar de esconde-esconde também. Aí eles perguntam se pode, elas ficam meio assim, né, ele é primo do Juca, ele é primo do Totó, então não tem problema não, pode brincar. Juca é o primo, cachorro primo que veio da cidade grande. E vão todos brincar de esconde-esconde. E quando ele pede para esconder com ela, ele pergunta a ovelhinha lá se pode esconder com ela, porque ele não conhece a fazenda, tem medo de se perder. Aí ela, realmente, ele não conhece a fazenda, não tem problema não, pode se esconder comigo. E ela vai com ele se esconder atrás de uma árvore. Só que aí, nessa brincadeira do esconde-esconde, ele vem já com a voz um pouco mais, né? E fala com ela que ela tem um corpinho bem fofinho e quer passar as patinhas no corpinho dela. Mas aí ela lembra que a Bíblia fala que o corpo é morada de Deus, que ninguém pode tocar de uma forma que nós não gostamos. E ele fala com ela assim, isso é só uma brincadeira, pode ficar tranquila, não precisa contar para a mamãe e para o papai, que é um segredo só nosso. Mas como a ovelhinha lá já é uma ovelhinha bem esperta, né, já sabia da prevenção, ela então, na hora percebe que ali estava acontecendo algo errado, que aquilo não era uma brincadeira, né? Então ela pega, diz não, e ela grita, não, isso não é brincadeira! E sai correndo e conta para um adulto de confiança, né? Conta para a mamãe e para o papai. Então, assim, resumindo, o que a gente quer passar para as crianças são as 4 regrinhas. Que quando a criança estiver em alguma situação de perigo, ela dizer não, ela gritar, ela sair correndo e ela contar para alguém e nunca guardar um segredo. Então, são as 4 regrinhas que toda criança precisa saber na prevenção ao abuso sexual infantil. Isso é de uma forma rápida, lúdica, pedagógica, mas com um assunto e um tema tão importante, né? E muitos pais, inclusive os pais da igreja, né? Quando as crianças receberam na igreja também de forma gratuita os livrinhos, no culto, nós fizemos um culto. Gente, quando eu falo que é Deus de detalhes, é Deus de detalhes mesmo. Porque ele chegou no dia 1º, que foi na quinta-feira de meu aniversário, e no domingo, dia 4 de junho, era o culto laranja na igreja, pra gente falar da prevenção para as crianças. Já estava tudo organizado, mas a gente não sabia que o livro ia estar nessa data. Então, deu assim o dia certinho. Deus prepara tudo, O livro estava já nas nossas mãos, nós conseguimos fazer o culto laranja de prevenção ao abuso sexual infantil com as nossas crianças e cada um recebeu o livrinho também. Aí muitos pais, nossa, que legal, nunca vi um livro falando sobre isso, nossa, que legal. Os pais acharam assim coisa do outro mundo, nunca vi um livro falando. Falei, gente, existem vários livros que falam de prevenção ao abuso sexual infantil, não é o primeiro livro. Existem vários, só que não são livros baratos. Vai procurar um livro na internet de prevenção ao abuso sexual infantil, o preço de um livro. Então, a minha preocupação, Adriana, foi essa. Levar para as crianças, porque são livros... Existem vários, cada um mais lindo que o outro. Eu mesmo quero um, tô doido com um, ele custa R$60, fora o frete. Então, como que as crianças que são mais vulneráveis, que precisam mais, vão adquirir? Então, a minha preocupação era essa. Chegar para as crianças com um livro gratuito, para elas terem essa facilidade, esse acesso. Então, a minha preocupação era essa. Aí, muitos pais falam, nossa, que legal, eu nunca vi um livro falando assim, gente, existem vários livros sobre esse tema, com mesma temática, mas às vezes não é fácil acesso, né? Não tem todos os livrarias. Porque até então era um tabu que as crianças guardavam para si, né? Eu mesma custei liberar, contar, confessar esse pecado, porque é um pecado contra o nosso corpo, que praticam, aprendi muito isso no seminário, e assim, realmente nós não tínhamos acesso a isso, até que veio, né, a existência desse assunto ficar muito em alta, e hoje ela ser não tão complexo. É difícil falar sobre isso, é difícil mexer nessa ferida, mas nós já temos aí, né, pessoas que falam como descobrir. Nós temos a delegada Sheila, que ela vai estar com a gente também, que trata sobre esse assunto. E essa história é uma forma de você evangelizar também, né? Porque você falando aí que a ovelhinha lá aprendeu que o corpo, que é a morada, né, que não podia tocar, é uma forma de evangelizar. Você uniu, então, várias coisas. Você uniu a contação de história, que você ama, né? Você uniu
o abuso sexual, a prevenção dele dentro da história. Você usou pedagogia, que é uma linguagem infantil para criança, e você usou o evangelho. Você está fazendo as quatro coisas dentro de uma só. E isso não tem preço mesmo, tia Laura, não tem. Porque hoje nós temos visto aí, né? O abuso sexual, ele está em todo lugar. O abuso sexual está dentro de casa, dentro da igreja, né? Às vezes a gente vê pessoas falando, une um assunto ao outro, mas vocês não falam dos padres e dos pastores. Eu tenho mesmo, até lá no meu Instagram, algum comentário de algum ativista falando assim, mas você não fala sobre os padres e os pastores que estão abusando de crianças. E isso aí não é uma culpa nossa, né? Isso aí é um resultado de feridas que não foram curadas, porque eu entendo que a pessoa que pratica esse pecado, pratica esse crime, porque é um crime abuso sexual, ela não foi curada, porque a maioria dessas pessoas foram abusadas também sexualmente quando criança, e nós não queremos que esse ciclo se repita, né? Então acredito que usando essa estratégia, né? E a estratégia do chá de boneca, chá de príncipe, chá de carrinhos, chá de princesa, também é uma forma. Mas eu ainda não vi, né, no Brasil, alguém com esse projeto de dar o livro para poder ensinar a prevenção do abuso sexual. E você tá de parabéns por se deixar usar por Deus, né? E agradecer a você por se deixar usar por Deus, porque esse livro também está disponível para adultos quererem comprar do Brasil? Então, no momento, ele não está disponível em nenhuma livraria, nem site, nem nada, porque o nosso intuito é alcançar as crianças. Alcançar as crianças das escolas públicas. Aqui em Juiz de Fora, se algum adulto quiser adquirir, consegue adquirir na igreja, na secretaria da igreja, ou às vezes a recepção da igreja tem lá a banquinha com alguns livros de alguns pastores da igreja, e ele tá lá. E é um valor assim, simbólico, Adriana, só para ajudar com que a igreja investiu. Sai a R$5. Nossa, só para ajudar. Gente, é muito simbólico. Eu não recebo nada. Aí a pessoa paga direto para a igreja, eu não ganho, hoje falei, não ganho um centavo do livro, nem quero, porque não é essa a minha intenção. A preocupação mesmo é a prevenção. Aqui em Juiz de Fora, nós temos um projeto de lei aqui na cidade que precisa ser trabalhada, ser temática, no mês de maio. Eu trabalho na prefeitura, sou funcionária da prefeitura, da rede, né, de educação. E o que foi passado para nós, professores, esse ano, para trabalhar com as crianças, no mês de maio, foi o Maio Amarelo do Trânsito. Então, as escolas não foram passadas para as escolas para ser trabalhado esse tema tão importante. Nós temos um projeto de lei aprovado e que não é trabalhado na nossa cidade. Mas você sabe dizer por quê? Isso gera indignação. Sim, mas você sabe dizer por quê? Se é por causa da agenda? Olha, se eu falar que eles não fizeram nada, eu vou estar mentindo, porque eles fizeram acho que foi no dia, em maio, mas não lembro o dia certo, fizeram algo no Parque Alfred pela manhã para lembrar do mês de maio. Só lembrar, mas nada enfatizando. Não passou disso, de trabalhar mesmo com as crianças, nas escolas, sabe? Esse trabalho mesmo. Não teve isso. Não. O que foi passado para as escolas trabalhar foi o Maio do Trânsito, como se o trânsito fosse... O trânsito, que não tem nada a ver com Entendeu? Com abuso. É isso que eu entendi? Então, assim, isso gera indignação, né? E como você fez? Então, por isso que por isso que Deus colocou isso no meu coração, né? De estar trabalhando isso nas escolas, né? E eu disse, inclusive, isso na escola que eu trabalho, né? Falei, olha, algo que a gente precisa se preocupar, né? Em trazer prevenção para as crianças. E passei o projeto, né? A escola logo aceitou, na escola que eu trabalho, não, vamos trabalhar assim, vamos fazer. Porque realmente não foi algo que a prefeitura ficou preocupada em fazer nas escolas e levar para as escolas. Não foi a prioridade, é isso? Não foi prioridade, não está sendo prioridade. Será que isso tem a ver, tia Lau, com a agenda sobre legalizar a pedofilia como uma doença? É preocupante. É preocupante? Pode ter a ver com isso? Preocupante. E assim, você acha que a igreja precisa abordar mais esse assunto? Porque pouco é falado, principalmente no púlpito, né? Nós temos alguns eventos que nós tratamos ou somos tratados, tipo encontro de mulheres e tal,
mas pouco é falado sobre o abuso sexual, né? Eu falo muito sobre abuso sexual quando eu estou ministrando para os pais e filhos. Então eu falo muito sobre isso, porque há pais que precisam ser curados disso. A importância disso, você que está dentro da instituição escola, né? Tá difícil, eu acho que vai piorar, né? O ensino ele não aborda com tanta qualidade e prevenção o quanto deveria. Porque não tem nada a ver o trânsito amarelo com o abuso sexual. E as crianças precisam saber disso. Hoje mais crianças sofrem de abuso, né, do que crianças morrem no trânsito. Então é mais preocupante. A cada 1 hora, 4 crianças são abusadas sexualmente. E isso quando é denunciado, quando é relatado, fora os que nós não sabemos. Então é muito maior o número de crianças que são abusadas por hora. Nós sabemos que mais ou menos 4 crianças por hora. Mas os que não são constatados, entendeu? Então nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso. E as pessoas não têm se preocupado, é uma urgência. Precisamos sim falar disso, de prevenção ao abuso sexual infantil, no âmbito escolar e no âmbito da igreja também. Por exemplo, lá na igreja de criança, nós temos a política de proteção à criança. E algo que eu tenho falado muito também nas igrejas, né, que eu tenho ido também dando curso, capacitação nas nossas igrejas metodistas, sobre a política de proteção à criança. Na nossa igreja, como tem igreja criança, tem o aplicativo My Kids, que os pais baixam o aplicativo, chegam na igreja, fazem o check-in da criança, né? Então a criança recebe a etiquetinha com o nome, o númerozinho dela e o pai também. E se a criança, por exemplo, precisa ir ao banheiro, e uma criança quer fazer o número 2, por exemplo, qual que é o papel do líder de criança? O líder de criança, ele vai ter que entrar no banheiro, ele vai ter que ali higienizar aquela criança? Não. Na nossa igreja, nós não fazemos isso. Nós chamamos os pais, mostra lá em cima no telão da igreja, responsável pela criança 001, aí vai descer e a gente vai falar, o seu filho precisa de você no banheiro. É uma política de proteção da criança e nossa quanto líder. Então, as igrejas precisam ter esse cuidado e esse olhar. Nós não tocamos. A gente ensina para a criança que ninguém pode tocar na parte íntima dela. Você previne, trabalha tudo ali com a criança. E você vai ao banheiro com essa criança e toca na parte íntima dela. Então, não condiz com o que você está ensinando para essa criança. A gente precisa ter esse olhar. É muito preocupante. Eu vejo muitas igrejas, as pessoas que não têm esse conhecimento, não sabem disso. Né? Leva as crianças no banheiro, entra com a criança sozinha no banheiro. A gente não entra nem no banheiro com a criança sozinha, a gente fica na porta. Criança quer ir no banheiro, criança pede para o banheiro, você vai acompanhar ela, fica na porta e você não entra com ela, você não abaixa a roupa dela, você não tira a roupa dela, você não toca na criança, na parte íntima dela. Isso é política de proteção, né? E também não é qualquer pessoa que você coloca no Ministério Infantil, né? As pessoas acham que qualquer pessoa entra no Ministério Infantil, não. Nós temos, né, eu tenho rodado, né, o Brasil, tem em muitos lugares me capacitar nessa área de prevenção ao abuso sexual infantil. Tenho ido em igrejas grandes e isso é falado o tempo todo. Você tem que ter essa política de proteção na sua igreja. Cuidado com quem está no Ministério Infantil, cuidado com quem está ali com você, né? E a gente pensa assim, nossa, mas no Ministério Infantil a gente não tem que confiar em quem está ali, nas tias que estão ali, nos tios que estão ali. Nós somos gente de confiança. Gente, se Jesus, que era Jesus, tinha entre os discípulos ali Judas, quanto mais nós ali, né? Quanto mais nós no Ministério Infantil. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Porque o Ministério Infantil, por ser um local mais visado, é um local também muito perigoso, é uma terra perigosa. Então nós temos que ter o discernimento de quem vamos recrutar, de quem é que está ali, o comportamento dessa pessoa, né? Os antecedentes dessa pessoa, não preconceito, criando um preconceito, mas é um conceito formado sobre o abuso sexual, a prevenção disso, o cuidado que temos que ter. E isso me recorda que eu fui ministrar em um Acampa Kids alguns anos atrás, e nesse Acampa Kids tinha uma criança de 8 anos que morava com o pai. Então não é só no ministério, para vocês entenderem. Morava com o pai e esse pai já estava abusando dessa criança. Ele tinha relações sexuais com essa criança. E eu fiquei sabendo lá, eu tinha que ficar 5 dias, 3 dias. Eu fiquei sabendo no segundo dia, no terceiro dia, eu tava passando mal de olhar para aquela criança, como ela chorava, aquela menina. E o que acontece?
eu indagava, falava, mas isso foi denunciado? Aí a pessoa falava, foi, todo mundo já denunciou, os familiares, mas a autoridade as autoridades não estão fazendo nada. E acredite, tia Lau, eu voltei lá 2 anos depois para ministrar nesse mesmo acampamento que disse que essa criança estava lá. E ela estava grávida do pai. Precisamos de regras e precisamos de leis mesmo que venham ser justas e fazer justiça. Mas pelo andar da carruagem do Brasil, né, que está em pauta também uma lei para fazer com que os pedófilos e os abusadores sejam tratados como doentes, não como mais crime. E nós precisamos o quê? Se você não pode mais bater contra a lei, nós vamos precisar causar movimentos para prevenir. Para que essas crianças venham falar, porque não sabemos onde vamos chegar com a injustiça que vai ocorrer no país, entende? Porque a injustiça ela está em todos os lugares, mas quando você previne uma criança contra o abuso sexual e ela vai saber que aquilo é errado, ela mesma vai se proteger e não vai aceitar aquilo como certo ou vai se conformar, né? Poxa, o meu pai, porque eu vi uma notícia também há pouquíssimo tempo de um pai que matou a filha porque engravidou do namorado porque ele amava a filha e teve relações com ela. São vários assuntos, são vários assuntos assim que nós precisamos e vamos trazer conselheiros tutelares para poder falar, porque pouco se fala sobre o abuso sexual. Por que não traz tanta existência? Porque a mídia, ela realmente abafa esses assuntos. E, lógico que eu concordo que existem vídeos e assuntos que não devem ser propagados porque vai gerar outros frutos, mas eu sou a favor de contar histórias e também trazer a prevenção. Porque não tem como você falar de prevenção se você não falar o que aconteceu. Como você vai prevenir? Entende? Então, assim, igual eu já recebi vídeos, vários vídeos de crianças sendo molestadas, isso sem assim, nenhum pudor de eu ter que entrar na rede social e falar com a pessoa, não propague, porque tem muitos pedófilos vendo isso daí vai dar, né, vai desencadear gatilhos, né? Sim, eu concordo com isso. Agora, falar sobre o assunto, trabalhar sobre o abuso sexual, a prevenção disso é muito importante. E a gente precisa mobilizar mais pessoas. Quanto mais pessoas falando, menos abusos vamos ter, né? Não centralizar o seu ministério como só eu vou falar disso, que eu já vivi isso. Eu vivi de não poder falar de um assunto parecido com esse, porque outra pessoa estava falando em alta e estava ganhando dinheiro com isso, entendeu? Eu já fui abordada pela própria pessoa de falar, você não fala isso porque é a minha vez de falar. Não, minha vez assim, não estando no mesmo. Você está em tal evento com tal tema e você está pregando o tema que eu prego. Eu nem conhecia a pessoa, não sabia. E isso tem muito, e nós não podemos nos calar, porque isso daí é coagir o evangelho. Isso daí é coagir aquilo que a nossa fé nos traz em princípios. Não se deixe coagir, tia Laura. Se um dia alguém falar para você assim, você está copiando, ou você está falando, ou você está fazendo. Não, você está se propondo a fazer aquilo que o Senhor Deus colocou no seu coração. Porque eu me lembro de me acovardar. Me lembro de me deixar coagir. Nunca mais vou pregar esse tema porque fulano me abordou no mensagem, foi grossa, estúpida comigo, mal criada mesmo, porque ela estava sendo remunerada para isso e eu não, sabia? Então, assim, não podemos nos calar. Porque eu poderia ter feito vários outros eventos assim, eu deixei de fazer, porque eu me senti coagida. E isso é um abuso também, quando você se deixa coagir. Então, não se cale, que o Senhor te dê outros livros, outros projetos dentro desse tema. Aborde as escolas, quem você puder, porque nós não podemos fazer tudo, mas eu posso
unir a você e falar para as igrejas, para as escolas, olha, leva a tia Laura, tem um projeto assim, né? Com certeza. Que é algo que, né, a gente não consegue fazer tudo. Juntos o mesmo propósito, né? Juntas no mesmo propósito. Igual, eu não sou TO, mas como eu aprendi com a Naya Balbino? E como eu quero trazer ela e levar ela para os meus cursos? Porque ela tem eminência do assunto. Ela trabalha, ela é terapeuta ocupacional de autismo e de outras deficiências. E ela fala com propriedades sobre isso. E nós não podemos deixar, né, que o nosso propósito coaja outras pessoas. Que quanto mais pessoas estiverem falando sobre abuso sexual infantil, no Ministério Infantil, quanto mais pessoas estiverem ministrando às crianças e também falando sobre isso, a importância disso. Gente, é muito importante, sabe? E você poder se deixar usar por Deus, porque tem pessoas que não se deixam usar por Deus, né? Usam Deus para ser usado, infelizmente. Mas eu estou muito orgulhosa de você, muito orgulhosa do seu trabalho, muito orgulhosa do que Deus propôs no seu coração, e Ele vai encaixando as pecinhas, né, tia Lau? E assim, quero bater um bate-bola com você, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o que é o Ministério Infantil. Vou falar para você algumas coisas e a gente vai desenvolver isso. Eu estou assim impactada mesmo com você, com isso que o Senhor propôs no seu coração, desejo de coração, de alma, né? Nossa alma aqui de coração, que o Senhor te prospere e te dê outros projetos em cima desse tema. Porque nós realmente precisamos. Sabemos que Juiz de Fora é uma cidade ativista, é uma cidade preocupante, né? É uma cidade LGBTQI+, não sei mais quais letras colocaram. E nós não queremos que nossas crianças sejam impactadas por essa religião, por essa agenda de LGBTQI+, que nós venhamos alcançar essas crianças. Porque essas crianças que estão aí dentro desse movimento, né, que é um orgulho, eu acabei de dizer que isso leva à queda, elas venham ser alcançadas pelo seu livro. Amém. Tá? Tia Lau, fala pra gente então, o Ministério Infantil é... Na verdade, vamos falar o que não é um Ministério Infantil. O Ministério Infantil não é uma salinha, não é um cultinho, né? O Ministério Infantil, ele é um local onde nós podemos marcar a vida das crianças, né? Levando o Evangelho, levando o amor de Deus, levando a salvação, né? O Ministério Infantil, eu gosto de dizer que é o ministério mais lindo da igreja, né? Porque é onde nós estamos cuidando do rebanho mais precioso, que é o rebanho de Jesus. Ser criança é... Ser criança é... Ser criança é ser feliz. Ser criança tem energia para gastar? Muita. Corre para lá, corre para cá? Evangelizar crianças é... Uma urgência. Uma urgência. O abuso sexual infantil é... Na verdade, eu queria dizer a proteção à criança é uma missão nossa. Todos nós devemos trabalhar em proteção às crianças nessa área. E o abuso sexual é um crime, né? Não é só um pecado, ele é um crime. Ele é um crime. A igreja da criança é... A igreja da criança é onde as crianças são levadas a adorar, onde as crianças são levadas a ter um encontro com o Senhor Deus. A igreja e a inclusão. Jesus é um Deus de inclusão, né? Jesus, ele não rejeita ninguém, não exclui ninguém, ele ama todos, né? Independente das suas necessidades, né? Físicas, emocionais, né? Ele acolhe a todos. Então, Jesus ama todos. Nós temos que ter esse olhar, né? A palavra de Deus diz que quem recebe um desses pequeninos, a mim o recebe. Então, quando nós olhamos para todas as crianças, qualquer criança, nós temos que olhar com o olhar do Senhor. Eu oro muito assim, sabe, Adriana? Pedindo ao Senhor para me ensinar a olhar para as crianças com o olhar dele.
Porque quando nós olhamos para as crianças com o olhar do Senhor, nós olhamos de uma forma diferente, né? Eu gosto de dizer muito, quando você recebe qualquer criança na igreja, a palavra de Deus diz que está recebendo o próprio Jesus, é o próprio Senhor que está ali. Então não faça de qualquer jeito, não faça de qualquer forma, faça com excelência, porque não está fazendo para qualquer um, está fazendo para o próprio Jesus, né? Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, Ai né? daquele. A igreja da criança e as crianças abusadas. Então, quando nós trabalhamos a prevenção ao abuso sexual infantil, Adriana, a gente tem que pensar num projeto como um todo. A gente ensinou a prevenção. E aí? Se chega uma criança para você e te fala, tia, isso acontece comigo. Tia, isso está acontecendo. Né? Como é que eu faço? Qual que é o papel da igreja? Qual que é o nosso papel contra o Ministério Infantil? O que nós devemos fazer? Então, nós precisamos sim denunciar. Tá? A gente não pode se calar. Se uma criança chega para você e relata, eu aprendi isso nos cursos que eu fiz, que eu ainda estou fazendo alguns cursos, e que eu aprendi é isso. A igreja, claro que a igreja não vai chegar lá na mãe e falar, olha, seu filho falou que está sendo abusado, não, você não vai chegar assim para a mãe e vai falar nada. Qual que é o nosso dever? Disque 100, porque é 24 horas por dia, o tempo todo você vai ligar para o Disque 100, que é anônimo, é uma denúncia, você vai fazer uma denúncia anônima como igreja e vai, né, anônimo, e vai falar, vai relatar aquilo que a criança te passou. E normalmente as pessoas me perguntam assim, tia Laura, e quando a criança chega, como que a gente vai lidar? Muitas pessoas erram, Adriana, porque não acreditam na criança. Aí começa a indagar, mas foi isso mesmo? Realmente assim? Às vezes não foi assim, você entendeu errado, tem certeza? E a criança não mente sobre isso. Olha, você me fez lembrar de uma pessoa que confessou para mim, deve ter mais ou menos 10 anos, ele é tio de criança. Tio. Trabalhava com no Ministério Infantil. E também secularmente com crianças. E ele não tinha com quem conversar. E ele falou para mim assim, Adriana, queria conversar com você um dia. Ele já estava no segundo casamento. Aí ele pegou e falou para mim assim, olha, tem que cortar isso, desculpa. Ele falou para mim assim, olha, eu quero confessar algo para você. Eu sinto muita atração por crianças. Trabalhando com crianças. E ele falou assim, Adriana, eu vou largar minha esposa porque eu não posso ver as minhas enteadas. Quando elas entram para tomar banho, eu não sei o que fazer. Eu não estou indo mais na igreja porque eu não consigo mais de atração que eu sinto pelas crianças. O que eu vou fazer? Tia Lau, na hora, ainda não estava tão em alta, sabe? A gente não sabia como proceder, como falar. Na hora eu falei pra ele assim, olha, você vai ter que contar isso pra sua esposa. Porque você não pode sentir isso pelas suas enteadas. Como assim? Você vai ter que contar, porque até então a ideia era proteger as crianças. Porque se acontece alguma coisa, as crianças vão contar pra mãe, que acontece muitas vezes, a mãe não acredita, né? A mãe não acredita. Então, assim, na época, eu lembro que eu falei pra ele pra contar pra esposa, porque ele não poderia estar próximo dessas crianças. Porque eu ia falar o quê? Como eu ia ligar, eu não sabia como proceder. E ele contou pra esposa, porque ninguém sabia. A esposa me ligou, me contou, eles se separaram, entendeu? Depois eu não tive mais contato. Mas isso está dentro da igreja. É muito sério, a gente precisa denunciar. Mas, tia Lau, vem a situação do seguinte, você é a tia da criança que confessou, é o seu irmão. Pensa, como seria tratado isso? É um assunto tão complexo, tão sério, que eu acho que a igreja deve ter. Eu sou muito radical, um pouco radical, sabe? Na hora, isso é algo que me fere tanto, porque já passei por estes ciclos, que eu tenho um impulso. Mas e as pessoas que não têm, que parece que é tudo... Porque isso parece que é normal, você vem de quem você menos espera. Uhum.
Isso vem de quem você menos espera. E hoje só existe uma forma de tratar isso, denúncia. Embora daqui a um tempo isso não vai ser mais crime, vai ser uma doença, né? Está pautado isso, espero que não passe, mas a esquerda tem trabalhado para que isso se torne uma doença e não um crime, que isso não venha. Por isso a importância de se prevenir antes. Vamos prevenir antes, vamos curar as pessoas que estão doentes com isso antes, porque Jesus te cura disso. Entende? Eu entendo isso, eu entendo que Jesus nos cura das feridas, dessas feridas satânicas, porque isso são feridas satânicas, que o diabo só quer o quê? Que você se cale, que você não confesse que aconteceu com você, para que isso vire uma bola de neve e o ciclo se repita. Porque quando a gente está doente, ferido de alguma coisa, a gente vai no médico, a gente fala para ele o que a gente tem. Então, quando a gente abre a nossa boca e confessa o que foi nos feito, que nos fere, que nos machuca, a gente quebra, tem a oportunidade de quebrar ali o ciclo que Satanás tá deixando, né? Porque às vezes é vergonhoso, pessoas têm vergonha. Mas, querido, se você está me ouvindo e já sofreu abuso sexual e tem medo que isso se repita na vida dos seus filhos, dos seus netos, enfim, confesse, chame alguém da igreja, confesse para o seu pastor, para líder de criança. Vai haver um movimento de você ser curado. Jesus, ele veio para curar nossas feridas, já levou sobre si isso. Mas para que haja uma cura interior, é preciso que nós confessamos uns aos outros os nossos pecados, porque pecado não é só aquilo que eu pratico, mas é aquilo que praticam contra nós também. É onde liberamos o perdão. Eu aprendi isso dentro do abuso sexual, entendeu? Que eu tenho que confessar o que fizeram comigo para eu ser livre, porque assim eu vou perdoar quem foi que fez. Então, é muito sério estar dentro da nossa igreja. Então, devemos denunciar, sim, e devemos procurar as pessoas também que estão adultas feridas dentro da igreja, né? Então, fica aqui o nosso alerta, né, Tia Lau? E quando a gente traz a prevenção, a gente evita de ter adultos feridos, né? Então, quando você entra com a prevenção, você evita isso. Hoje que nós temos, às vezes, adolescentes e adultos que foram, às vezes, abusados, molestados na infância, que hoje nem sabem quem são, né? Não sabem sua identidade em Cristo. Mas se tivesse, né? Está não binários, né? Não sabe quem são. Se houvesse uma prevenção na infância, hoje poderia ser outra realidade, né? Então a prevenção ela é necessária, urgente, não somente para a criança não ser vítima daquele abuso em si, mas reflete várias outras coisas, né? Em quem ela é, a sua realidade, né? Então tudo isso, então se você previne hoje, você está ajudando um futuro adulto a não ter problema com a sua identidade. E você já teve acesso a crianças com abusos sexuais? Sim. E agora, com esse projeto, o que mais chega é criança perto falando. Tia, é mesmo? E o que elas falam? Tia, isso já aconteceu comigo. Tia, sério, por isso que eu tô te falando que quando a gente vem com esse projeto, não é somente chegar e prevenir. E aí? E depois? E depois? Não é só ali, né? Eu sei o que é, mas você também é ali a pessoa que vai receber, né? Você tem que estar propensa a isso, sabendo Sim. que você vai ser uma psicóloga, você vai ter que saber como lidar, vai ter que ser uma jurista, vai ter que saber das leis, saber como agir, né? Vai que é o pai, né? Você vai ter que ter o domínio próprio do Espírito Santo para não entornar o caldo e nem chutar o balde, porque eu sou sanguínea e colérica, sabe? Tenho meu temperamento bem explosivo dependendo da situação. Eu, nessa situação, sou uma pessoa bem assim, tenho que me controlar, buscar mesmo ali a situação para dominar o meu espírito, porque como já passei por esse ciclo, sou uma pessoa que, sabe, é revoltante, sou uma pessoa que me revolto porque são gatilhos emocionais. Mas você é uma pessoa que vai receber crianças, não só crianças, mas adultos também. Né? E como tem sido aí a sua rotina com isso? Como tem sido a sua saúde emocional? Não é fácil não, né? Mas eu creio, eu sei que foi o Senhor que confiou a mim, né? Esse projeto, porque, como eu disse, o projeto não é meu, veio primeiro do coração de Deus, né? Veio do coração dele. E ele está apenas confiando em mim, eu sou apenas uma ferramenta, apenas um instrumento nas mãos dele. Então, assim, é um desafio, né?
Então, a gente, antes de ir para essa escola, a gente faz jejum, né, contra a equipe, né, nós chegamos na escola, a gente ora ali, e já prepara ali o território, As né, crianças, já elas ora. falam na hora pra você ou te chama depois? Costumo chamar depois e fala, e comenta, sabe? E nós temos também orientado as professoras para depois de chegar em salas de aula, também ter um momento ali com as crianças, o que eles aprenderam, sabe? E nesse momento também elas falam para as professoras. Nossa, eu já fui muito abordada por crianças, não só por crianças, mas adultos também, pais, sabe? É um momento assim de... Você ora lá para as crianças na escola, você tem essa liberdade? Orar, não. Mas eu falo da Bíblia, eu falo do nome de Deus. Eles ainda permitem? Sim. Tipo, leva louvor, né? Faz um louvor com as crianças, mas a oração ainda não. Você pega esses nomes, né? Eu já fui expulsa da escola, né? De escolas, minha cara ser expulsa, né? Por falar da família original. Custaram me achar uma agenda comigo. Quando acharam uma agenda comigo, me expulsaram da escola. Porque eu fui cantar a musiquinha na luvinha, né? Aqui mora um alegre pessoal. Aí eu fui ir fora. E as professoras ativistas levantaram e levaram suas crianças. Mas deu fruto. Uma criança autista chegou em casa e falou: mamãe, o Jacaré teve lá na escola hoje e falou sobre a família original. Eu fiquei sabendo depois, porque foi algo assim... que a diretora me chamou e falou: não queremos você aqui. Custou achar uma agenda comigo, aí chegou lá, fui ensinar a musiquinha, não podia. E é assim, né? E assim nós batemos a poeira do pé, nós vamos levar o evangelho, né? A prevenção do abuso sexual, vamos levar tudo aquilo que é contra os nossos princípios, o que a Bíblia diz, o que eu sou, onde eu vou, o que somos, onde vamos. E é isso. No final desse incrível podcast, do MCast, Ministério Infantil, incrível, eu ficaria aqui, né? Ela chegou falando: eu não vou ter assunto pra falar 2 horas. Eu falei: vamos ter assunto pra falar 5 horas, né, tia Laura? Porque como é gostoso sentar pra falar das coisas de Deus, falar dessas experiências, falar dos projetos, falar o quanto Deus tem aberto portas, usado pessoas, usado você, usado a mim, usado outras pessoas para nos abençoar. E como é importante falar sobre isso, espero te trazer vários outros MCast em outros lugares para podermos falarmos de assuntos tão, assim, sérios. Amém. Né? E que nós tenhamos tempo para poder levar esse evangelho às crianças, alcançá-las e mostrar o amor de Deus através dessa estratégia. Porque esse seu livro é uma estratégia e esse livro é meu, tá, minha gente? Esse é meu, né, tia Laura? É uma porta aberta para, né? A gente tem uma porta aberta nas escolas, né? Como você disse. No início da pandemia, aliás, antes da pandemia, quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, que tem 5 anos que eu estou aqui em Juiz de Fora, eu sou de Belo Horizonte, né? Só tem 5 anos? 5 anos que eu estou aqui em Juiz de Fora. Mesmo, atendo a sua igreja tem 10, mesmo que eu não sabia. 5 anos nós estamos aqui em Juiz de Fora. E quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, eu tava com o meu Miguel com 2 meses. Tava Sansão, né? Bem Igual... pequenininho. Isso, ele era um bebezinho. E eu sempre trabalhei fora, né? Como professora ou como coordenadora pedagógica, né? Enfim. E não tinha como trabalhar, né? E quando ele começou a ficar grandinho, né? Com quase seus 2 anos, eu comecei a procurar emprego aqui em Juiz de Fora. Né, em escolas, como professora, como pedagoga, né, como coordenadora. E todas as escolas e lugares que eu ia, fazia entrevista, não passava nas entrevistas, ninguém me contratava. E que um dia eu comecei a ficar em crise, falei: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que não está acontecendo? E nisso, Adriana, eu cheguei para uma irmã da igreja e falei assim: irmã, me ajuda em oração, né? Estou procurando vaga de emprego, se voltar a trabalhar e tal. Aí, no outro dia, essa irmã me mandou um áudio e falou assim: tia Laura, ontem você me pediu para fazer oração por você, né, para você procurar emprego, mas Deus me disse uma coisa, eu quero te falar o que Deus me disse. Deus me falou assim que Ele não vai abrir porta de emprego para você em escola, mas que Ele vai prover tudo que você vai precisar. Eu falei: ai, Senhor, recebi aquela palavra e não vai abrir porta de emprego para mim, não vou ter emprego como eu estou achando que vou ter aqui em Juiz de Fora, mas Ele vai prover tudo da minha vida. E nisso veio a pandemia. Aí veio a pandemia, eu fui para as redes sociais, comecei, né, com o meu trabalho como Ministério com Crianças, e alcançar as crianças nas redes sociais, nas plataformas, né, e fiz coisas que eu nunca jamais imaginei fazer na minha vida. E Deus colocou fortemente no meu coração essa palavra, que Ele ia me colocar onde precisassem de mim. Que realmente Ele não ia me dar um emprego, uma escola,
mas que Ele ia me colocar onde precisassem de mim. E na pandemia eu pude ver que Deus realmente me colocou onde precisavam de mim, né? Que eu comecei a gravar os vídeos, a evangelizar as crianças através de contação de histórias, pelas lives. Você estava exercendo o seu papel de pedagoga e de psicopedagoga, Sim. mas dentro do evangelho, usando aquilo que a sua formação dentro do evangelho. Sim, para alcançar as crianças, né? E hoje eu vejo isso. Pai Deus, hoje eu estou trabalhando, né, como professora, mas eu estou também em lugares que Deus precisa de mim. Tem te enviado. Entendeu? Que foi essa palavra que Ele me deu. Eu vou te colocar onde precisam de você. Né? Às vezes eu idealizava na minha cabeça um local, uma escola, queria aquele lugar, mas hoje eu estou onde precisam de mim. Sabe, eu não sei se eu não tivesse trabalhando hoje na rede pública, se eu teria essa visão do projeto hoje, de estar indo nas escolas, de estar alcançando. Às vezes a gente não entende, João vai falar que a gente não entende no momento por que estamos passando para aquela situação, mas no futuro vamos entender. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele tem propósitos, né? E às vezes a gente indaga, né, tia Lau, a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor não abre a porta para mim nessa situação? Mas é porque nessa situação o Senhor já está te preparando para quando você estiver nessa situação, você está sendo capacitado, que cada dia a gente é capacitado, para algo grande de Deus. E às vezes a gente indaga a Deus por momentos que estamos passando, de dificuldades, né? Ó, Senhor, abre a porta para mim. Senhor, abre a porta. E a gente não entende que Deus, né, vai suprir as nossas necessidades, mas Ele tá ali nos preparando para algo grandioso e maior. Porque você está professora, mas também está disponível. Porque o Senhor, Ele também, tchalau, Ele usa pessoas com corações disponíveis. Mas Ele usa pessoas com corações disponíveis no reino. Tá? Quem está com o coração disponível é o momento. Aí você grava vídeo, aí você vai pro TikTok, você vai para as redes sociais, porque essa é a nossa ferramenta hoje. Você vai para as ruas, você vai para escolas, você vai, porque não é fácil ir para escolas, né? Você vai para as escolas, você vai para a igreja, você trabalha com todo tipo de criança, com várias classes, né? E o Senhor, Ele vai nos capacitando, porque esse é o reino. Deus usa no reino corações disponíveis. Aí Deus vai, sabe, usar você. Mas primeiro a gente vai passar por esse período. Poxa, eu tenho uma formação. Podia estar trabalhando. Quantas vezes já indaguei o Senhor a isso? Estou trabalhando com isso, Senhor, mas por quê? Mas sabe o que eu aprendi, tia Lau? Aprendi que tudo na nossa vida tem um propósito. Sabe, a gente não passa por situações à toa. Nós passamos todo o nosso processo, ele tem um propósito que João diz, e é verdade. Nós não entendemos agora, mas lá na frente nós iremos entender. E estar com o coração disponível no reino, para o reino de Deus, é algo que o Senhor tem usado nesse tempo. Algumas pessoas, outras se tornam disponíveis, mas sabe, encontrar um coração disponível, igual Deus fez aí com você. Você está hoje professora, mas passou pelo período de ser ministrada, de entender o processo que Deus estava fazendo com você, para hoje você ter essa ferramenta, entender e Deus mudar isso daí também, ser só um processo de professora, porque é algo grande que Deus tem na sua vida, eu creio nisso, né? É questão de tempo. É verdade. Né? É questão de tempo, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes, de coisas imensuráveis. E eu ministro isso na sua vida, sabe? Que você possa alcançar os lugares altos. Os lugares altos que o Senhor tem para você. Amém. Que os processos sejam somente histórias para você contar, para os propósitos que Deus tem, não só na sua vida, mas de todos aqueles que estão nos ouvindo. Porque o ministério infantil se resume nisso, em corações disponíveis, passando por processos para alcançar o propósito. Não é lindo? Amém. É lindo isso. E eu agradeço a Deus mesmo pela sua vida. Muito obrigada por este momento, por este bate-papo, por essa conversa. Obrigada por você ter vindo, né? Tivemos alguns
contratempos, mas o Senhor estava na agenda do seu nosso encontro, né, Tia Lau? E é um prazer sempre estar com você, seja aqui, seja no celular, seja no culto da criança, seja nas redes sociais, que é muito pouco eu entro para ver se eu posso sair correndo, como diz o outro, mas você é uma referência também para a minha vida e eu te admiro. Sabe, por se deixar usar pela sua humildade, pela mãe que você é, pela líder que você é, pela amiga que você é. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. Você também é uma referência para minha vida. O primeiro curso que eu fiz aqui em Juiz de Fora, Ministério Infantil, foi com a tia Adriana. Isso, e eu achei a foto esses dias, tá? Eu achei Tem ela no meu Instagram. Achei essa foto esses dias. E engraçado, e quando eu tava pensando isso em casa, eu falei, eu tenho que falar isso com a Adriana, vou falar aqui no podcast. Quando eu participei daquele curso, foi lá em São Mateus, eu tava com o Miguel bebezinho no colo. Eu fui, que eu amo, gente, sempre amei um curso de Ministério Infantil. E eu lembro que meu esposo, acho que foi me buscar lá, não sei, no dia, e ele olhou assim, né, o que você estava fazendo, né, dando capacitação, e ele falou assim, você deveria estar ali, você deveria estar fazendo o que ela está fazendo. E já sabia do meu potencial sem eu saber. Glória e a Deus. hoje eu estou aqui também fazendo aquilo que a Adriana faz também, né? De evangelizar, né? De capacitar líderes, né? Então, você também é referência à minha vida. Amém. E a Adriana está sempre com a gente ali na Igreja Criança, né? No celular. Está sempre abençoando as nossas crianças. Que Deus também te abençoe e te use cada vez mais pro reino dele. Amém. Eu recebo também. Fico feliz de... Tem anos, né? Já tem muito... Tem quantos anos seu filho? Eu tenho um pequenininho de 5 e um grande de 18. Gente, lembro como se fosse hoje. Não me lembro de você lá. Mas eu encontrei a foto. Falei, gente, eu tava passando no Google Fotos. Falei, tchau, aqui. Verdade. Então, assim, nossa, eu fico feliz porque é o nome do Senhor, né? É frutos permanentes de saber que eu contribuí para o seu ministério, que o Senhor Jesus usou o tão pouco que a gente sabe, né? Porque a gente aprende juntos. E eu sou muito feliz de estar com vocês sempre que posso, na Igreja da Criança, com vocês ali. É algo, assim, que a gente desenvolve, né? E glória a Deus. E a gente não pode deixar de terminar com uma oração. Eu gostaria que você fizesse essa oração por mim, por nós, por todos que estão nos ouvindo, Amém. Né? Porque é muito importante, a oração vai a lugares que nós não podemos ir. É verdade. E ela resolve problemas e situações que não podemos resolver. É a oração. Então, ore por nós e fica à vontade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Graças nós te damos, ó Pai, porque esse dia que o Senhor fez, nos alegramos nesse dia. É dia que o Senhor preparou, Deus, para que nós estivéssemos aqui nesse momento de bate-papo. Eu louvo o Senhor para a vida da Adriana Ferrari, do ministério dela, da sua família, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, aquilo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Abre, ó Deus, as janelas dos céus, derrama a tua Shekinah sobre a vida dela. Que ela possa ser bem sucedida em tudo aquilo que ela fizer, ó Pai. Que ela possa ser luz aonde quer que ela colocar a planta dos pés dela, Senhor. Que ela possa ser abençoada e possa abençoar mais e mais vidas, Senhor. Que muitas e muitas crianças venham conhecer a Tua palavra, venham conhecer, ó Pai, o Senhor através da vida dela, do ministério dela, Pai. Continue, ó Deus, sobre a vida dela em todos os momentos, ó Pai. Pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. E assim a gente termina esse episódio do podcast pedindo a você que curta. Já curtiu? Já deixou seu like? Compartilhe, se inscreva no canal e aperte o sininho, minha gente. Ó, também nos segue nas redes sociais, Ministério Adriana Ferrari, AMyCast no Instagram, no TikTok, por aí. Deixa sua rede social pra gente, Tia Lau. É Tia Laura Oficial, YouTube, Instagram, TikTok, todas as plataformas aí. Tia Lau Oficial. Isso aí. Se inscreva, então, não deixe de ativar o sininho, tá? Estaremos aqui todas as segundas, 20 horas, no AMyCast, o podcast do Ministério Infantil. Mais pertinho de você e você pertinho de mim. Então, até o próximo. Tchau!